Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só você digitar Paulo Roberto Maciel Maciel e você vai aos meus endereços na internet. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Instagram e Facebook, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia referente ao dia 5 de maio de 2025, segunda-feira, terceira semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C, quando se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria com prefácio da Páscoa. A primeira leitura é a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, capítulo 6, versículos do 8º ao 15. Naqueles dias Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada sinagoga dos libertos, junto com cirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão, porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei, e nós ouvimos ele afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, 118 na Bíblia Vulgata e 119 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 23 ao 24, 26 ao 27, 29 ao 30, refrão 1b. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Repitamos: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade, fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Repitamos: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Agora é a aclamação do Evangelho e depois a proclamação. O Evangelho a ser lido hoje é o capítulo 6 do escrito do apóstolo mais amado São João, versículos do 22 ao 29. Vamos aclamar primeiro? Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. De toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão? É sempre importante termos uma interpretação do texto. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, diz o seguinte: há intenso movimento de multidões em busca de Jesus, depois que ele saciou a fome de 5.000 homens. Finalmente o encontraram. Então Jesus os faz refletir: por que realmente estão indo atrás de mim? Só por benefícios materiais? Todo esforço de Jesus consiste em fazer as pessoas descobrirem o verdadeiro sentido espiritual dos sinais que ele realiza, dos milagres que ele faz. Ele não é um milagreiro comum, mas é o Filho de Deus que entrega a si mesmo para saciar a humanidade que procura mais vida. Quando as pessoas perguntam a Jesus quais são as obras que agradam a Deus, certamente estão pensando nos inúmeros preceitos e tradições que os doutores da lei e os fariseus impunham sobre o povo. O mais importante é acolher a pessoa de Jesus com seu ensinamento. A única obra é acreditar naquele que o Pai enviou. Outra reflexão do livro Palavra e Vida. O alimento é uma necessidade básica. Jesus lhes dá de comer e depois os leva, os livra da necessidade. Necessidade física. E, por outro lado, também é necessário o pão para a vida espiritual. Para Jesus, o encontro com as pessoas é sempre uma oportunidade para convidá-las a crescer, a amadurecer, a satisfazer suas necessidades em todos os níveis, não só material, mas espiritual, até o fim, até o encontro com Deus na liberdade, que é o que plenifica verdadeiramente a pessoa humana. Bem, vamos agora aos santos do dia, porque os santos fizeram o que Jesus mandou, né? Eles foram pelo mundo evangelizar. São Núncio Sulpício é santo de 5 de maio, jovem operário de Nápoles. De acordo com o site do Vaticano, Núncio faleceu em 1836 com apenas 19 anos, por ter sido um operário explorado, mas não o foi espiritualmente por ter tido a capacidade de oferecer seu sofrimento a Deus. Ele foi beatificado por São Paulo VI, hoje santo, né?
Foi papa e hoje é santo. Isso foi durante o Concílio Vaticano II. Foi canonizado pelo Papa Francisco durante o Sínodo dos Jovens. Estejam sempre com o Senhor, porque dele vem todo o bem. Sofram com alegria por amor a Deus. Foram poucos os anos de serenidade na brevíssima existência deste santo. É um santo que eu não conhecia. Então vamos saber, né? Mais sobre ele. Núncio nasceu na região italiana de Abruzos. Aos 6 anos de idade, ficou órfão de pai e mãe, confiado à amada avó materna. Com ela aprendeu a ir à missa e a conhecer Jesus Cristo, amadurecendo no seu interior um forte desejo de assemelhar-se a ele cada vez mais. Com o falecimento de sua avó, aos 9 anos, foi agraciado de fato seu tio, a quem foi confiado. E o texto aqui não está muito bom, gente, me desculpem. Foi confiado ao seu tio, que o obrigou, né, a trabalhar em sua oficina de ferreiro, pouco adequada para um menino naquela idade. Ali, Núncio começou a trilhar o caminho doloroso de Jesus rumo à cruz. Núncio teve que transportar cargas pesadas, percorrer longas distâncias a pé, sob o sol quente, a chuva, a neve, o vento, usando sempre a mesma roupa em todas as estações. No entanto, o jovem nunca reclamava, mantendo seu pensamento em Jesus, e começou a oferecer seus sacrifícios pela remissão dos pecados do mundo e para ganhar o paraíso. Olha aí, oferecia os seus sofrimentos pela remissão, perdão dos pecados do mundo. Certo dia, porém, uma ferida no seu pé entrou em gangrena. Seu tio e nem os próprios habitantes tiveram dó dele. Pelo contrário, até o proibiram de se lavar com água da localidade para se desinfetar, por medo que pudesse contagiá-los. Então Núncio descobriu um pequeno riacho em Riparossa, hoje considerada uma fonte milagrosa, onde passava muito tempo rezando o terço. Em 1831, devido às suas condições de saúde precária, Núncio teve que enfrentar uma primeira hospitalização em Áquila. Ali, ele se tornou conhecido por todos os pacientes pela sua fé, pelas suas obras de caridade com os outros enfermos, pelas suas lições de catecismo às crianças, enfim. Outro tio ficou sabendo da sua situação e o apresentou ao coronel Félix Wöchinger, um importante soldado de Nápoles, que se compadeceu pelo seu estado de saúde e o submeteu a todos os tratamentos possíveis da época sobre a sua doença óssea, até a fazer banhos termais em Ischia. Núncio ficou muito tempo internado no Hospital dos Incuráveis em Nápoles, onde finalmente fez a sua primeira comunhão. Núncio melhorou por um breve tempo. Ao receber alta hospitalar, foi morar com o coronel, que vivia numa espécie de quartel em Maschio Angioino, de Nápoles. Entre os dois instaurou-se uma bela relação entre pai e filho, que lhe permitiu aprofundar a sua fé. Núncio queria consagrar-se ao Senhor, mas enquanto esperava amadurecer mais a sua vocação, pediu ao seu confessor para aprovar uma regra de vida que seguiu escrupulosamente. Longas horas de oração, meditação e estudo, além da missa de manhã e da reza do terço à noite. Porém, este período de serenidade foi interrompido pela exacerbação de sua doença e pelo diagnóstico que, para Núncio, seria uma sentença de morte, câncer nos ossos. Núncio procurou manter a sua força até o fim.
Consolava-o o coronel, que já não o chamava de pai. Aliás, que já o chamava de pai. Esse coronel, então, era chamado de pai por Núncio, na certeza da promessa de que um dia ambos se abraçariam no céu. Transcorria o ano de 1836. A situação de Núncio tornava-se cada vez mais desesperadora. Ele tinha febre muito alta, mas a suportava com suas orações, oferecendo sofrimentos pelas conversões e pela igreja. A morte aliviou a sua dor no dia 5 de maio, com a idade de apenas 19 anos, após ter recebido os sacramentos. Olha que situação, né? Do jovem. Em volta do seu corpo, dilacerado pelas chagas, difundiu-se um incrível perfume de rosas. Santo Ângelo é santo de 5 de maio, de acordo com os sites da comunidade Canção Nova e A12. Ângelo nasceu em Jerusalém em 1185, numa família de tradição judaica. Por meio de um sonho, converteu-se ao cristianismo. No sonho, Nossa Senhora o visitou, dizendo que sua família receberia uma grande graça, o nascimento de uma nova criança, ainda que seus pais fossem de idade avançada. E assim aconteceu. Ângelo percebeu o chamado de Deus e recebeu, junto com seu irmão recém-nascido, o batismo na Igreja Católica Apostólica Romana. Santo Ângelo passou a ter uma vida de oração e penitência, fez experiência religiosa em vários mosteiros da Palestina e Ásia Menor e, com o passar do tempo, entrou num Carmelo. Aos 18 anos, entrou na Ordem do Carmo, no mosteiro da Palestina, sendo ordenado sacerdote. Recebeu do Senhor Deus os dons da profecia e dos milagres. Foi enviado a Roma para defender os interesses de sua ordem. Ângelo e os primeiros carmelitas foram para Roma a fim de obterem do Papa Honório III a aprovação da regra do Carmelo. Lá conheceu Francisco de Assis, de quem recebeu a previsão da morte pelo martírio. De Roma foi para Sicília a fim de converter os hereges cátaros, onde fez um importante trabalho apostólico. Os cátaros acreditavam que o homem, na sua origem, havia sido um ser espiritual e, para adquirir consciência e liberdade, precisaria de um corpo material, sendo necessárias várias encarnações para se libertar. Eram dualistas e acreditavam na existência de dois deuses, um do bem e outro do mal, Satã, que teria criado o mundo material e mal. Essas ideias contrariavam a fé católica e foram consideradas heresias. Na Sicília, lutando contra a ideia dos cátaros, Santo Ângelo converteu a amante de um rico senhor que levava a vida de pecado. Por vingança, este senhor mandou assassiná-lo. Santo Ângelo foi morto em 1220, aos 34 anos, enquanto pregava na igreja de São Tiago de Licata. Santo Ângelo, que está no céu junto com Deus, rogai por mim, junto a Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, meu Ruach HaKodesh. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. A paz de Cristo Jesus, El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, mesmo que seja um não. Até o pai terreno dá um não para o filho quando verifica que é o melhor naquele momento. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Na hora eu não entendi que era o melhor para mim, mas hoje eu entendo. Se eu tivesse recebido sim, nas vezes que eu pedi o sim, não estaria certamente mais aqui com vocês. Ainda bem que Deus me deu nãos na sua onisciência. Deus é onisciente, onipotente e onipresente.
E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, será o juízo final, quando teremos corpos glorificados, corpos transfigurados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou e entrou no cenáculo pela parede, quando subiu ao céu, mudou a feição, mudou a fisionomia diante dos discípulos de Maús, diante de Madalena. Um corpo diferente, que não está sujeito a esse tempo e a esse espaço aqui como conhecemos. Um corpo que não precisa mais se alimentar, beber. Mesmo assim pode beber e pode se alimentar, olha só. É indiferente. Que coisa, hein? Só saberemos isso na eternidade. É algo inexprimível, grandioso, inexpressável, indizível. Algo que vamos experimentar se nós crermos em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo, nosso Paráclito, nosso discernidor. É um mistério. 3 pessoas numa única essência divina, numa única substância divina. Não adianta nós, como criaturas, querermos decifrar Deus. Deus é o Criador e a criatura não decifra o Criador. Temos que entender isso. Nós somos indignos servos, somos vermes. Esse corpo aqui, um dia que for enterrado em poucos dias, depois de sepultado, virará vermes, pó, cinza. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Temos que nos arrepender dos nossos pecados para não morrer em pecado grave e perder a vida eterna. Temos que acreditar em Jesus como Deus e temos que ser batizados, porque o batismo espanta de nós, tira de nós o pecado eterno e nós ficamos cheios do Espírito Santo de Deus. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/, Instagram, Facebook, blog e YouTube.